O telefone tocou às 4h17 da manhã, horário de Madrid. O silêncio do quarto de hotel foi quebrado por um toque grave e insistente. Carlo Ancelotti, desperto como quem está acostumado a notícias inesperadas, não demonstrou surpresa. Do outro lado da linha, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falava com voz firme e pausada. Chegou a hora, professor. Está tudo certo. O Brasil é seu. Ancelotti ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com o sotaque italiano que carregava como um brasão, respondeu apenas: Nos vemos no Rio. Enquanto isso, no Brasil, a notícia explodia como fogos em noite de clássico. O técnico mais vitorioso da Europa, lenda viva do futebol, era agora o comandante da seleção brasileira. Nas rádios esportivas, a euforia se misturava à dúvida. Nos bares, discussões acaloradas sobre identidade, cultura e resultados. E nas redes sociais, memes, vídeos de Ancelotti com camisa da seleção e até montagens dele sambando no carnaval. Mas, acima de tudo, havia expectativa. No avião rumo ao Rio de Janeiro, Ancelotti refletia. Aos 66 anos, com títulos nos maiores clubes do mundo, Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Real Madrid. Ele aceitava agora o desafio mais simbólico da sua carreira. Não pelo dinheiro, nem pela glória, mas pela história. O Brasil é o coração do futebol, ele dissera certa vez a um repórter. Agora, aquele coração pulsava em suas mãos. Na chegada à Granja Comari, foi recebido com cerimônia contida. Poucos discursos, muitas câmeras. Mas o que mais o impressionou foi o silêncio dos funcionários. Era um silêncio diferente, respeitoso, como se todos estivessem esperando para ver se aquilo era real. Ele cumprimentou um por um, olhou nos olhos, fez questão de lembrar os nomes. O futebol começa por vocês também, disse, sorrindo. Nos bastidores, os desafios eram claros: o vestiário rachado, os bastidores políticos fervilhando e um país inteiro pressionando por resultados imediatos. Além disso, o primeiro compromisso oficial seria um amistoso simbólico, mais complicado: Brasil x Itália, no Maracanã. O destino parecia ter senso de ironia. Ancelotti sabia que não podia começar com promessas vazias. Em sua primeira entrevista coletiva, foi direto. Não vim ensinar o Brasil a jogar futebol. Vim ouvir, observar e ajudar a vencer. A frase estampou capas de jornais no mundo todo. Enquanto o país acompanhava cada passo do novo técnico, nos bastidores, algo ainda maior se movimentava. Um velho rival político de Ancelotti, agora dirigente da UEFA, começava a mexer suas peças. Afinal, uma seleção brasileira forte comandada por um europeu vitorioso poderia abalar estruturas além do campo. Mas isso, Ancelotti ainda não sabia. Os portões do Maracanã começaram a se abrir às 15 horas, embora o jogo estivesse marcado apenas para as 21 horas. Era como se o povo brasileiro não quisesse apenas assistir a uma partida, mas fazer parte de um novo ritual. Havia algo no ar que lembrava os velhos tempos, quando a seleção era quase um assunto sagrado. E naquela noite, o templo do futebol voltaria a respirar como nunca. Ancelotti chegou cedo. Vestia um conjunto esportivo discreto, com o escudo da CBF bordado no peito. Caminhou pelo túnel vazio, pisando o gramado com calma, como quem cumpre um velho sonho com reverência silenciosa. Respirou fundo. Depois de anos enfrentando o Brasil como adversário, agora era ele quem comandava o time que encantou o mundo em 5 Copas. A convocação havia sido polêmica. Ancelotti optou por mesclar gerações, veteranos como Casemiro e Marquinhos, ao lado de jovens como Endrick, André, João Gomes e Vitor Roque. Mas foi o nome de Lucas Paquetá que causou mais espanto. O meia estava afastado por acusações de manipulação de resultados, mas Ancelotti acreditava em sua recuperação. Confio no jogador e, mais importante, confio no homem, disse durante a coletiva.
Nos vestiários, o clima era misto. Os mais experientes cochichavam entre si, observando o técnico com um misto de respeito e curiosidade. Os mais novos, deslumbrados, tentavam conter o nervosismo. Ancelotti entrou e olhou para todos. Fez um sinal com a mão. Pediu silêncio. Hoje não vamos provar nada. Hoje vamos relembrar quem somos. Ele caminhou até o quadro tático, apontou para a formação. 4-3-3, com liberdade para os pontas e um meio-campo móvel, como nos tempos de ouro. Vamos jogar com coragem, mas acima de tudo, com identidade. Quando o hino nacional começou a tocar, o estádio inteiro se levantou. O canto era forte, emocionado, como se cada torcedor ali estivesse tentando empurrar a seleção de volta ao seu lugar no mundo. Ancelotti, com a mão sobre o coração, não cantava, mas respeitava. Sentia o peso e o poder daquele momento. O jogo começou tenso. A Itália pressionava, marcava alto, testava a confiança dos brasileiros. Mas logo aos 23 minutos do primeiro tempo, em uma jogada que parecia saída dos tempos de Telê, Rodrigo tabelou com Paquetá, que enfiou uma bola milimétrica para Vini Júnior. O camisa 7, em velocidade, cortou para dentro e bateu cruzado. 1-0. O Maracanã explodiu. No banco, Ancelotti levantou lentamente, como quem já esperava. Apenas sorriu. Estava começando. O jogo terminou 2-1 para o Brasil, mas o placar era apenas detalhe. O que realmente mudou foi a atmosfera. Pela primeira vez em muito tempo, os brasileiros saíram do estádio com orgulho, com fé, com a sensação de que algo novo estava, enfim, nascendo. Na saída, um repórter se aproximou de Ancelotti. Professor, essa vitória tem gosto de quê? Ele respondeu com aquele sotaque carregado e um brilho nos olhos. Tem gosto de casa. A vitória sobre a Itália foi manchete no mundo inteiro. Jornais europeus exaltaram a estreia de Ancelotti. A imprensa brasileira se dividia. Enquanto colunistas mais experientes pediam cautela, os torcedores comuns já tratavam o treinador como o novo professor Pardal da seleção. Mas no interior da sede da CBF, a euforia não era unânime. Nos bastidores, vozes ecoavam entre reuniões a portas fechadas. Conselheiros veteranos questionavam a autonomia de Ancelotti. Ele se recusava a acatar indicações políticas de empresários e resistia a certas exigências midiáticas. Seu foco era o campo, não a vitrine. E isso incomodava. Muito. Na sala de imprensa, os jornalistas começaram a notar mudanças sutis no discurso. Assessores da CBF evitavam responder sobre renovações, contratos de patrocínio e o futuro após a Copa América. As eliminatórias estavam se aproximando e, embora a vitória no amistoso tivesse sido promissora, o que realmente contava eram os jogos oficiais. Ancelotti sabia disso e se preparava como um xadrezista experiente. Chamou reuniões táticas com os preparadores brasileiros, pediu relatórios dos adversários sul-americanos e passou dias observando vídeos de partidas do Equador, do Uruguai, da Colômbia. Conhecer o inimigo é uma forma de respeito, dizia, mas era dentro do vestiário que as verdadeiras batalhas aconteciam. Paquetá ainda sofria com a desconfiança da mídia. Gabriel Jesus, lesionado, temia perder espaço. E Neymar, que vivia uma fase de recuperação física, assistia tudo à distância, em silêncio, postando frases misteriosas nas redes sociais que dividiam o país entre saudade e exaustão. Durante um treino fechado na Granja Comari, Ancelotti chamou Rodrigo de lado. Você pode ser mais do que ponta, pode ser cérebro, mas tem que querer isso. Está pronto? O jovem hesitou, depois assentiu. Sim, mister. Na mesma semana, Endrick fazia seu primeiro treino como titular. Apesar da idade, seu ímpeto impressionava os veteranos. Casemiro o puxou após o coletivo e disse, como quem passa um legado: Você não precisa provar nada para ninguém. Só joga. E escuta o velho ali.
A estreia nas eliminatórias seria contra o Chile, no Estádio Nacional de Santiago. Uma partida historicamente difícil, marcada por rivalidade e clima hostil. A imprensa chilena provocava: veremos se o europeu aguenta a América do Sul. Nos corredores da CBF, enquanto Ancelotti montava seus esquemas táticos, surgia uma ameaça invisível. Um dossiê circulava entre conselheiros e repórteres investigativos, questionando a legalidade da contratação do treinador estrangeiro com recursos vindos de patrocinadores privados, fora do orçamento oficial da entidade. Um movimento organizado tentava sabotar sua permanência antes mesmo que a campanha começasse de verdade. Ancelotti, no entanto, permanecia calmo, não ignorava os rumores. Ele apenas os considerava distrações. Seu foco estava no próximo jogo, na próxima escalação, no próximo passo. E enquanto o avião da seleção decolava rumo ao Chile, com jornalistas especulando e políticos se agitando, o treinador italiano olhava pela janela e pensava, em silêncio: eles querem confusão, mas eu trouxe ordem. O Estádio Nacional de Santiago estava lotado. 30.000 vozes cantavam em uníssono, criando um ambiente pulsante, hostil, carregado de tensão. O Brasil, mesmo com toda a sua tradição, sabia que ali dentro a camisa sozinha não vencia. A temperatura era amena, mas o clima era fervente. Cada toque na bola por parte dos brasileiros era recebido com vaias e gritos. Do lado de fora, protestos políticos e faixas pedindo a queda da diretoria da Federação Chilena. Do lado de dentro, outro tipo de guerra começava. Carlo Ancelotti, calmo à beira do campo, olhava em silêncio para o gramado. O ritual era o mesmo: mãos nos bolsos do agasalho, postura reta, olhar atento. Mas por dentro, ele sentia a tensão. Sabia que aquele jogo definiria sua autoridade diante do elenco e da crítica. Sabia também que o futebol sul-americano não obedecia à lógica europeia. Em Santiago, não bastava ser bom, era preciso sobreviver. A bola rolou e o Chile começou como um rolo compressor. Pressão alta, divididas duras, provocações em cada escanteio. Logo aos 8 minutos, uma entrada criminosa tirou o Vitor Roque de campo. Tornozelo torcido, lágrimas nos olhos. Ancelotti, que raramente perdia a compostura, ergueu a voz para o quarto árbitro. Isso é futebol? Mas o juiz ignorou. Com um homem a menos entre os titulares, o Brasil se reorganizou. Paquetá foi recuado. Rodrigo passou a jogar mais por dentro e Endrick entrou no jogo ainda frio. O garoto olhava ao redor como quem vê o campo encolher. Mas no primeiro toque, mostrou que não estava ali por acaso. Driblou dois, abriu para Vini Júnior e quase saiu o gol. O primeiro tempo terminou 0-0. No vestiário, o clima era tenso. Jogadores cansados, reclamando da arbitragem, com arranhões visíveis nas canelas e nos ânimos. Ancelotti, sem gritar, se aproximou do grupo. Falou com calma, como quem sussurra para ser ouvido no meio do caos. Eles querem nos tirar do jogo mentalmente. Deixem que sangrem, se for preciso. Mas vocês, mantenham a cabeça. A segunda etapa começou e o Chile veio ainda mais violento. Mas o Brasil soube conter. A nova formação segurava o jogo. Rodava a bola com paciência, esperava o erro. E ele veio. Aos 76 minutos, após uma saída errada do zagueiro chileno, Casemiro interceptou e lançou rápido para Rodrigo. O meia, com um toque sutil, achou Endrick entrando na área. O garoto bateu de chapa no canto. Golaço. Silêncio em Santiago. Explosão no banco brasileiro. E o abraço que Ancelotti deu em Endrick foi mais do que tático. Foi simbólico. O passado e o futuro ali, em um gesto. Mas o jogo ainda reservava seu drama. Aos 88 minutos, o Chile teve um pênalti a seu favor. Polêmico, duvidoso. O estádio explodiu. Enquanto a torcida cantava e os jogadores brasileiros protestavam, Ancelotti apenas observava. O cobrador chileno respirou fundo e bateu no canto.
Alisson voou. Defesa monumental. O apito final veio como alívio e confirmação. 1-0 para o Brasil. Um jogo sujo, difícil, onde o futebol bonito teve que dividir espaço com resistência. Mas vencido. E isso, para Ancelotti, era o que importava. Na coletiva pós-jogo perguntaram: Mister, foi um jogo feio. Você está satisfeito? E ele respondeu com um leve sorriso. Às vezes, vencer bonito é sobreviver bonito. A vitória no Chile foi celebrada com um feito heróico, mas os aplausos duraram pouco. Na manhã seguinte, o boletim médico confirmou o que Ancelotti já suspeitava. Vitor Roque fora cortado por tempo indeterminado, com lesão ligamentar no tornozelo. Além dele, Gabriel Martinelli sentiu a coxa durante o aquecimento e não tinha condições de jogo para a próxima rodada. Em menos de 48 horas, a seleção perdia duas opções ofensivas e o calendário não dava trégua. Na sede da CBF, os corredores estavam em silêncio, não por respeito, mas por tensão. Enquanto o treinador cuidava da logística e da preparação para o próximo jogo, um documento interno vazava para a imprensa denunciando supostos acordos paralelos entre patrocinadores e dirigentes da entidade durante a contratação de Ancelotti. Não havia provas concretas, mas havia ruído. E ruído, no futebol brasileiro, é como gasolina perto do fogo. Mesmo assim, o italiano seguiu firme. Convocou substitutos emergenciais, entre eles Gabigol, que vinha em má fase no Flamengo, e o jovem Estevão, do Palmeiras, que jamais vestira a camisa principal. A mídia se dividiu. Os críticos acusavam improvisação. Os torcedores, porém, pareciam encantados com o ar imprevisível da nova seleção. Enquanto isso, um novo nome começava a aparecer nos bastidores da Conmebol. Andrés Salcedo, ex-dirigente da UEFA e antigo desafeto de Ancelotti nos tempos de Real Madrid. Inteligente, carismático, articulado politicamente. Diziam que ele planejava uma candidatura à presidência da entidade sul-americana. E sua proposta central era clara: trazer o futebol sul-americano de volta aos sul-americanos. Um claro recado. Salcedo começou a circular entre dirigentes da CBF, da AFA e da Federação Colombiana. Era visto em camarotes, em jantares discretos e até mesmo em reuniões com deputados ligados à bancada esportiva no Congresso Nacional. Sua presença não era declarada inimiga, mas era sombra, e uma sombra que crescia. Na concentração da seleção, Ancelotti finalmente deu sinais de desconforto. Em uma conversa reservada com o coordenador técnico, confidenciou: Eles não estão incomodados com as vitórias. Estão incomodados com o controle que perderam. O próximo jogo seria em casa. Brasil, X Venezuela, em Cuiabá. Um duelo teoricamente fácil, mas que após o Chile tornou-se armadilha emocional. O Brasil não podia apenas vencer, precisava encantar. Durante o último treino antes da partida, um episódio surpreendente. Neymar apareceu de surpresa na Granja Comary. Ainda fora de forma, disse que vinha visitar os amigos e dar apoio moral. Mas o gesto dividiu opiniões. Internamente, alguns jogadores viram como tentativa de reaparecer para o grupo, outros como puro teatro. Ancelotti foi cordial, mas firme. Recebeu Neymar com um aperto de mão, conversou por alguns minutos e depois voltou para o campo. Era um sinal silencioso. A nova seleção tinha lugar para todos, menos para egos maiores que o time. E então, na noite do jogo, enquanto os jogadores se aqueciam e o estádio lotava sob o calor úmido de Mato Grosso, Ancelotti recebeu um bilhete no vestiário. Sem remetente, apenas uma frase escrita em português rústico. Nem toda vitória é bem-vinda, mister. Cuidado com os amigos da casa. Ele leu, dobrou o papel e jogou no lixo sem dizer uma palavra. Cuiabá estava em festa, ou pelo menos queria estar. O jogo contra a Venezuela parecia uma formalidade, uma chance de ver o Brasil brilhar diante de um adversário modesto.
Mas quem vive de futebol sabe, não há mais jogos fáceis. Ancelotti sentia isso no ar. O calor sufocava, mas havia outro tipo de opressão, política, silenciosa, crescente. Na véspera, dois diretores da CBF pediram uma reunião emergencial com ele. Queriam discutir o rumo da seleção. Ancelotti recusou. Disse que só discutia rumo depois dos jogos. Aquilo não caiu bem. O jogo começou nervoso. O Brasil entrou com um time ofensivo, mas a Venezuela, organizada e corajosa, surpreendeu. Aos 32 minutos do primeiro tempo, em uma jogada rápida pela direita, os venezuelanos abriram o placar. Um silêncio pesado caiu sobre a Arena Pantanal. Na tribuna de honra, André Salcedo sorria discretamente. Ancelotti, no banco, permaneceu impassível, mas dentro do campo, o time se desestruturava. Endrick, pressionado, errava passes. Paquetá parecia desconcentrado. E Rodrigo, exausto após uma maratona de jogos no Real Madrid, mal conseguia acelerar. O intervalo chegou com vaias. Pela primeira vez desde sua chegada, Ancelotti ouviu essa arquibancada duvidar. Nos bastidores, os celulares apitavam. Um vídeo de Neymar circulava nas redes. Ele aparecia em uma festa privada, ao lado de empresários e dirigentes, incluindo um dos investigados no escândalo da CBF. O timing não era coincidência. Na volta para o segundo tempo, o Brasil reagiu. Aos 54 minutos, Vini Júnior empatou. E aos 78, Estevão, o garoto do Palmeiras, que muitos diziam estar verde demais, marcou um golaço e virou o jogo. 2 × 1. Mas a vitória não acalmou os bastidores. Na entrevista pós-jogo, Ancelotti foi direto. Pela primeira vez, falou sobre o que se recusava a discutir publicamente. Ganhar não basta para algumas pessoas. E isso não é sobre futebol. Isso é sobre poder. Silêncio entre os jornalistas. Nenhuma pergunta ousou seguir aquela linha. Mas a frase correu como fogo. No dia seguinte, uma reunião do alto escalão da CBF foi marcada com urgência. Um dos conselheiros, vazando informações à imprensa, revelou que havia articulações para encerrar o contrato de Ancelotti antes da Copa América, alegando divergência de visão institucional. E assim, no auge de uma campanha invicta, o treinador que trouxe de volta a esperança à seleção brasileira passava a ser ameaçado por dentro da própria casa. A Copa América chegou. Disputada nos Estados Unidos, ela era o palco ideal para mostrar consagração, ou a ruína. A seleção brasileira embarcou sob uma mistura de esperança e de incerteza. Enquanto o povo via futebol, os bastidores viam guerra. E Carlo Ancelotti, mesmo sem admitir, sabia que seu tempo estava acabando. A pressão não era técnica, era política. E isso ele não controlava. A fase de grupos foi impecável. Vitórias sólidas contra Paraguai e Bolívia e um empate controlado contra o México com time misto. A crítica elogiava. A torcida começava a se apaixonar de novo. Endrick virava ídolo. Vini Júnior assumia a braçadeira de capitão em alguns momentos. E até Paquetá, antes criticado, era aclamado por sua dedicação tática. Mas o aviso estava nos detalhes. Nos bastidores, a diretoria da CBF evitava fotos com o treinador. A renovação de seu contrato, que deveria ser automática em caso de título, foi suspensa para reavaliação. André Salcedo, agora oficialmente candidato à presidência da Conmebol, dava entrevistas sutilmente, sugerindo que o Brasil merece alguém que conheça a nossa alma. Sem dizer nomes, dizia tudo. Na semifinal, o Brasil enfrentou a Argentina. Um clássico. Um inferno emocional. Ancelotti, frio como sempre, montou um plano preciso. Casemiro anulou Messi. Rodrigo flutuou entre as linhas e Vini Júnior decidiu em jogada individual, silenciando o estádio e colocando o Brasil na final. Mas foi no vestiário, depois da vitória, que o clima mudou. Um dirigente da CBF entrou, sem aviso, durante a comemoração. Pediu que Ancelotti pensasse bem antes de convocar sua coletiva pós-jogo.
O tom era ameaçador, velado e paternalista. Carlo apenas olhou, não respondeu. Na coletiva sorridente, ele ignorou a provocação. Só disse: às vezes, o futebol tem que resistir ao próprio sistema. Hoje, resistimos. A final seria contra o Uruguai, em Nova York. Chuva, tensão, estádio lotado. Uma guerra moderna entre tradição e renovação. O jogo foi duríssimo. O Uruguai, fisicamente forte e emocionalmente inflamado, pressionou desde o início. Aos 30 minutos, saiu na frente. Mas o Brasil, já forjado no caos, não tremeu. Aos 42 do segundo tempo, quando a derrota parecia selada, Estevão fez jogada pela direita, cruzou o rasteiro e Endrick, o garoto que começou como aposta, empurrou para o fundo da rede. 1-1. Prorrogação. Depois, pênalti. Alisson defendeu o segundo chute uruguaio. E no último pênalti, Rodrigo bateu com categoria. Gol. Campeão. O Brasil conquistava sua primeira Copa América em mais de uma década. Os jogadores choravam, a torcida explodia, o mundo aplaudia. E Ancelotti? Ficou em silêncio. Só sorriu. Na cerimônia de premiação, recusou segurar a taça. Deixou que os jogadores a levantassem. No vestiário, tirou calmamente seu casaco e entregou à comissão técnica uma carta escrita à mão. Era sua carta de despedida. Missão cumprida. Minha função era restaurar a confiança, não eternizar minha presença. O Brasil não me pertence, mas por um breve tempo eu pertencia a ele. E isso basta. Horas depois, a CBF anunciava a renúncia espontânea de Ancelotti, mesmo com o título. O povo, em choque, protestou, mas ele já havia partido, discretamente, como entrou, sem fazer barulho. Meses depois, já em Rediolo, sua cidade natal, Ancelotti foi entrevistado por uma rádio local. O repórter perguntou: Você se arrepende de ter ido ao Brasil? E ele respondeu, com a calma de quem já entendeu seu lugar no tempo: Não, porque lá o futebol ainda é sonho, e eu fui parte dele, mesmo que por pouco. A seleção seguiria seu caminho, entre altos e baixos, mas aquela era, breve e intensa, entraria para a história, como o momento em que o futebol brasileiro, por um instante, foi conduzido não por acordos, mas por ideias. E naquele instante, o Brasil venceu. E assim termina a era Ancelotti, uma passagem breve, intensa e inesquecível pela seleção brasileira. Se você se emocionou com essa história, se sentiu orgulho, revolta ou saudade, então esse canal é para você. Aqui, o futebol vai além dos gols. A gente conta o que ficou fora do replay. Curtiu? Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com quem ama futebol de verdade e se inscreve no canal. A próxima história já está sendo escrita e você vai querer estar aqui para ver.